2014, a eleição de Dilma e Aécio foi assim, um racha. Dilma acho que virou quando começou a abrir as urnas na região norte, do Acre, foi uma diferença mínima. Então foi uma eleição questionada, né? De um lado coxinha, de outro lado pão com mortadela, Avenida Paulista dividida e tararau. Aí veio o impeachment de Dilma em 2016 e a Globo lançou a campanha em julho de 2016, certo? Então metade do Brasil estava contra aquela galera que estava querendo tirar Dilma do poder e ela tinha uma base forte dos Uhum. ruralistas, né? Da chamada Inclusive bancada. contra a Globo, né? A própria Globo, né? Exato, e veja como essas coisas vão mudando. Quem dizia que a Globo lá em 2016, o pessoal dizia que a Globo era de direita, porque apoiou o impeachment de Dilma. O áudio do Bessias, a Globo publicou de imediato, né? E aquilo ali foi a gota d'água. Lula não conseguiu ir pro ministério, foi preso e tal. E aí agora a Globo é de esquerda. Que a Globo apoia a ideologia de gênero e perê-parará, né? Ou seja, o Brasil é mais complexo do que, né? A Uhum. Globo, ela dança, e a Globo tem vários núcleos, a Globo é imensa, né? Então, o cara que fez essa campanha do Agretec, Agrepop, Agretudo, ele era um cara que certamente estava olhando para, querendo mostrar esse lado do agronegócio brasileiro, o lado tecnológico, do que se produz, e o tiro saiu pela culatra porque eles conseguiram agradar metade do Brasil. A outra metade até agora não desceu. Se você falar Agropop, Agrotec, Agretudo, né? A galera pega A, e pega A com motivos, né? Mas a Pop minha. Nanã. Com motivos. E assim, o grande problema assim, que vem dessa questão, né, desenvolvendo aqui um pouco a questão, é que qual o tamanho? Se perguntar a você assim, procurar até na Cuidado com a internet. pergunta, viu? O tamanho, depende da coisa, né? Qual o tamanho do agronegócio na economia brasileira, no PIB brasileiro? Faz ideia, assim? Não, zero. Não tenho a mínima ideia. Tá, pelo barulho que os caras fazem. Brodinho, eu acho que Brodinho pode ter uma noção melhor pra responder isso aí, porque eu Brodinho, não faço você, ideia, eu não sei é, pra onde vai isso aí. você, Brodinho é fazendeiro, mexe com terra, né? Eu Repita não a sei. pergunta, repita a pergunta. qual o tamanho do agronegócio brasileiro no PIB? Porque o título da campanha é Agro, a indústria riqueza do Brasil. Porcentagem, você pode, Sim, que, porcentagem do PIB, eu diria 60%. 60%. Pô, então indústria e serviços respondem só por 40% do PIB brasileiro, né? Aí quando o cara pega e diz assim, não, olha, a gente tem que cortar recursos do setor de ciência e tecnologia, educação, cultura, porque, tipo assim, são setores deficitários, né? A gente tem que focar os recursos todos enfim, investir no agronegócio, que é o setor mais competitivo brasileiro. A agricultura, a agropecuária brasileira, ela é responsável por 5% do PIB, de acordo com os critérios internacionais, que o IBGE Passou adota. perto, Brodinho. Foi Não, mas pertinho. eu vou chegar lá, brother. A gente tá no meio do caminho, certo? Certo. Você não vai ganhar um inimigo hoje, não. Então, pelo, Professor massa da porra, Brodinho. pelo critério do IBGE, 4,8%, 5%, certo? Só que o conceito de agronegócio, ele é muito mais do que agropecuária, porque ele quer mostrar as atividades que estão fora da porteira da fazenda que participam, por exemplo, da produção da farinha de trigo. Você produz o trigo na fazenda, mas a farinha ela vai ser processada em uma agroindústria, certo? Certo, Então, essa agroindústria que processa o trigo, ela adiciona algum valor. certo. Quando você coloca essas coisas correlatas, a máquina que foi fabricada para trabalhar dentro da propriedade, aí você sobe de 5 para 25%, certo? E aí você tem um dado completamente diferente. E aí tem gente que vai lá e puxa, estica isso, vai para 40%. E aí você diz, olha, somos nós que carregamos o Brasil nas costas, certo? Só que aí tem dois problemas, né? O primeiro é um problema assim conceitual e de método na minha visão, que se você for parar para pensar, você para fazer esse podcast aqui, você precisa ter habilidade de comunicação, né? Ou não, né? Ou não, ou desabilidade, né? Que hoje em dia na internet, se Ou você você é só um louco, né, Brodinho? Ou Muito dois, louco. ou dois loucos, né? Muito louco. Ou três com Rafa. E se a gente parar para pensar, por exemplo, qual a importância da indústria no PIB, qual a importância da educação no PIB, qual a importância da cultura no PIB, você não faz nada sem educação. Você não faz nada sem educação. Tem um filme alemão chamado Enigma de Caspar Hauser, que conta a história de um jovem que foi encontrado abandonado Aí, ó, Brodinho, desculpe. Termine. na... Brodinho. Olha lá, tá lá. Agricultura 3,2, pecuária 1,2. Composição do PIB, contas nacionais trimestrais, IBGE. Ou seja, esse é o critério do IBGE. Somar ali dá 4,4%, ali embaixo. Agricultura e pecuária. Aqui estão serviços em laranja e em azul está a indústria.
Indústria extrativa, energia, construção e indústria de transformação. Isso é um padrão no mundo, tá? Por quê? Isso mostra o desenvolvimento econômico social. Os serviços, eles concentram a geração de valor no PIB porque eles têm, né, um valor agregado maior. Então pense nos serviços de saúde. Plano de saúde, toda vez que anuncia reajuste, meu amigo, é 20%, é uma pancada, né? Cada vez mais caro, você vai comprar remédio, tudo cada vez mais caro, certo? Então a parte de ciência, tecnologia e de indústria, ele naturalmente vai concentrando, né, o valor agregado da economia com o desenvolvimento tecnológico. O que é que o agronegócio, o conceito de agronegócio, né, que os americanos inventaram lá nos anos 50, quis mostrar? Olha, nós temos valor também, se não fosse a nossa produção, né, outras coisas não aconteceriam nos outros setores, né? E aí eu acho que tem dois problemas. O primeiro problema é esse. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista da educação, você não faz nada dessas coisas sem uma política de tecnologia e de ciência. No caso do agronegócio, foi a Embrapa e algumas universidades públicas, certo? Então, se você for esticar a corda, né, o education business, ele responde por, sei lá, 100% do PIB. Você não faz nada sem educação. E o outro problema é o seguinte, dizer que o agronegócio é a indústria riqueza do Brasil, que gera as divisas, que traz os dólares para o Brasil, as reservas internacionais, é uma verdade. Só que esse foi um acordo feito no Brasil, certo? Há 500 anos se decidiu que esse setor seria o setor que iria trazer recursos para o Brasil. Então, como se você tivesse uma casa que mora 5 pessoas, elas fazem um acordo e dizem assim, ó, eu vou trabalhar fora para botar o dinheiro dentro de casa e vocês vão trabalhar em casa. Fechado acordo, fechado. E aí depois o cara vai lá e passa na cara. Diz, mas quem bota o dinheiro aqui sou eu. Mas peraí, o acordo não foi esse? Por que que a Coreia resolveu exportar tecnologia? Por que que o Japão resolveu exportar tecnologia? Por que que a China resolveu fazer uma política industrial? O Brasil resolveu fazer uma política para o agronegócio. É o único setor brasileiro que tem uma política consistente há 60 anos, entendeu? Então quem se diz patriota, que tipo, o agronegócio, deveria pensar o seguinte, pô, que bom que a gente foi escolhido para representar o Brasil e puxar o carro. Vamos agora ver se a gente consegue para os outros setores, né, fazer o que fizeram com a gente, né, levar a nossa experiência de produtividade, de avaliação, de métrica, né? Então, enfim, essa realidade que eu vi lá no Paraná me permitiu ver a complexidade do mundo rural e me permitiu ter essa noção melhor dos limites, né, desse debate